E a gente continua acompanhando a situação lá na Venezuela. Depois das eleições contestadas do último domingo, vários países se manifestaram, entre eles o Brasil e os Estados Unidos, que inclusive apresentaram posições divergentes. A Lohane Castro está lá em Brasília, ela chega com mais informações para a gente ao vivo. Lohane, bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. Brasil, Colômbia e México divulgaram uma nota conjunta no início da noite de ontem. O documento só foi emitido depois que o presidente Lula conversou remotamente com os presidentes López Obrador, que é o presidente do México, e Gustavo Petro, que é da Colômbia. Eles tiveram mais ou menos 40 minutos de conversa via telefone e depois formularam essa nota conjunta que foi publicada ontem. Um trecho da nota diz: acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados que foram desagregados por uma mesa de votação. Esses dados que eles se referem são as atas de votações, justamente que a oposição afirma ter parte delas e que comprovem que a oposição foi a vencedora. Os três países pedem ainda que seja um momento de paz para que nenhum cidadão seja prejudicado. Além disso, a estratégia continua sendo a espera para que o país, que é a Venezuela, se resolva e não levantar uma bandeira ou defender qual candidato está correto. Lembrando que tudo isso está ocorrendo, Wilker, porque a oposição alega fraude e afirma que o vencedor foi o candidato oposicionista Edmundo Gonzalez. E não somente a oposição afirma isso, mas também o governo de outros países, como Argentina e Chile, além de organismos internacionais que apontam irregularidades no pleito e não reconhecem o resultado, principalmente porque alguns desses organismos participaram como observador das eleições, porém foram expulsos de algumas salas que estavam fazendo contabilização de votos e outras entidades foram até expulsas do país para poder não acompanhar nada do que estava acontecendo por lá. Além disso, tem os Estados Unidos que também não reconhece a vitória de Maduro. O secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse ontem que Edmundo Gonzalez venceu as eleições na Venezuela. Abre aspas, dada a evidência esmagadora, é claro que os Estados Unidos e mais importante para as eleições na Venezuela, ou melhor, mais importante para o povo venezuelano, que Edmundo Gonzalez seja o que recebeu mais votos. Esse foi o comunicado divulgado nesta quinta-feira pelos Estados Unidos, ou seja, o posicionamento dos Estados Unidos é totalmente contrário do Brasil. E, além disso, a gente lembra que nessa semana o presidente Lula conversou com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, justamente sobre esse assunto para decidir o que eles iriam falar, o que cada país iria se posicionar. Obviamente foi apenas uma conversa de direcionamento e não ficou nada decidido que eles iriam emitir uma nota conjunta. Então tá aí os 4 países que divulgaram essas notas ontem, sendo os Estados Unidos contrário a tudo que está ocorrendo e reconhecendo a oposição como vencedora. Wilker? Que situação, hein, Lohane? Com certeza teremos outros desdobramentos e a gente traz para você que nos acompanha. Lohane, obrigado, viu?